E aí veio, então, a gravidez, né, da Bethânia. E estava indo tudo bem também, estava indo tudo certo, né? Todo feliz, né? Assim, podendo realizar esse sonho e construindo esse sonho com a doutora Carol, um sonho de um parto normal, um sonho de um parto natural. Fazendo por onde, né? Assim, fazendo meus exercícios, minhas massagens, minhas fisioterapias. Até que, né, com 6 meses e meio de gravidez, a gente fez o ecocardiograma fetal, que é um exame super importante aí. Inclusive, depois quero fazer um alerta aí para as mamães, para as gestantes, né? Para as médicas também, que precisa, né? Eu sei que é um protocolo que vocês seguem, por exemplo, mas que muitos médicos ainda não pedem, né? O ecocardiograma fetal, o exame do coraçãozinho do bebê, que é simples e é muito, muito importante para identificar cardiopatias congênitas, que foi o que a gente identificou na Bethânia com 6 meses e meio de gravidez, né? Então, fica aí, militar um pouquinho pelo ecofetal, porque é super importante, um exame simples, né? Para fazer, de preferência, entre 24 e 28 semanas, que identifica essas malformações do coração e que acontece a cada 100 gestações acontece uma, né? Aconteceu comigo, pode acontecer com outras pessoas. É muito frequente, né? Se a gente pensar, né? São as malformações mais frequentes, né? Então, a gente tem... não é mais um capricho. E às vezes algumas pacientes, por falta de informação, até perguntam, por que você vai pedir o ecofetal? Você viu alguma coisa? Né? Assim, tem algum problema? Eu falei assim, não, pelo contrário. Né? É mais um exame para a gente se programar para o nascimento. O pré-natal é isso. Né? É programar para o nascimento. Então, eu acho que quando a gente utiliza de todas as tecnologias que a gente tem hoje para poder fazer um bom ultrassom, fazer um bom ecofetal, né? Fazer todos os exames do pré-natal para a gente preparar para o nascimento. Né? Porque, de verdade, a gente vai fazer poucas intervenções na gestação. A gente vai fazer uma cirurgia, né? Assim, são poucos os casos de uma cirurgia intrauterina, né? De alguma São casos muito complexos que já existem, mas não é o... Mas a gente preparar esse nascimento para esse bebê faz nascer total diferença, no lugar certo, né? No momento certo, com todo esse preparo, né? E até um aconselhamento dessa família, né? Não só da equipe técnica, médica que vai receber esse bebê, mas do aconselhamento, já vai se preparar para isso, né? Porque é difícil a gente se deparar, e que acontece muitas vezes, quem não faz, né, um bom pré-natal, um bom ecofetal, alguma coisa assim, na hora que nasce, você tem aquela surpresa. Né? E já é um momento de tanta fragilidade, né? A gente está descobrindo tantas coisas. É um momento lindo, maravilhoso, né? De receber alguém na sua família, o amor da sua vida. Tem tudo isso, mas também tem as dificuldades de lidar com o recém-nascido. O puerpério é uma fase muito difícil. A gente tem aquele baby blues, a gente tem aquela sensação, uma angústia, né? E imagina somar tudo isso a uma surpresa negativa, né? Então, realmente, assim, o diagnóstico precoce é a chave. Com certeza. Ele salva vidas, mesmo no caso da Bethânia salvou, é uma cardiopatia congênita grave com a qual a gente vai ter que lidar para o resto da vida. E foi muito melhor conseguir lidar a partir do 6º mês da gestação do que depois que ela nasceu, se é que... assim, ela está bem, ela sobreviveu, porque ela poderia não ter sobrevivido, é uma cardiopatia realmente muito grave. Então, a gente teve esse tempo, né, para a questão emocional muito importante, esse acolhimento. E a gente, fomos descobrir o que é isso, né? Vamos entender de coraçãozinho de criança, de bebê. Vamos ver como é que funciona, o que a gente pode, o que a gente não pode fazer, quais são os melhores lugares que a gente pode levar, com qual equipe a gente se identifica. Às vezes não é uma questão do hospital ou da técnica, mas com quem a gente se identifica, com quem a gente deposita mais a confiança, né? E só pegando a chave do eco, que eu acho importante falar, que também é um exame sem risco, né, gente? Então, assim... Nada invasivo. Por isso que é importante a gente falar, pedir e falar sobre isso, assim. Não é a coisa mais frequente, é bem provável que a gente faça diversos exames que não vão ter alteração nenhuma, mas a gente não está gerando mal para aquela mulher, né? Muito pelo contrário, se a gente conseguir realmente diagnosticar esse 1 em 100, num exame que não te traz riscos, vale muito a pena, né? Com certeza. Com certeza, o exame não invasivo. É como se fosse um ultrassom, né? Um ultrassom a mais, mas um ultrassom focado no coraçãozinho do bebê e que
E é isso, tem muitas mulheres que descobrem a cardiopatia, mulheres com a gravidez, a gestação, sem risco nenhum, de risco habitual. Então, e mesmo assim as crianças aparecem, não aparece no morfológico de 22 semanas, por exemplo. Então, realmente é importante. Bom, vamos lá. E aí descobrimos a cardiopatia da Bethânia, o que a gente faz agora e tudo mais, né? Fomos atrás dos melhores aconselhamentos. E foi aí que o parto, né, o sonhado parto normal, parto natural que a gente quis tanto e que foi adiado, né, doutora Carol? Assim, eu quero deixar muito claro que cardiopatia congênita não é indicação formal de cesariana, não é, né? Assim, fazer esse adendo. Mas eu acho que é onde você encontrou seu coração, foi lá perto da sua família, né, Carmen? Isso, exato. Então, era o seu apoio, era ali o seu berço, então era ali que você ia estar segura. Né? A gente tem as opções aqui em Belo Horizonte, né, assim, para a gente oferecer tanto uma indução de parto programada, um hospital ou um trabalho de parto espontâneo com um hospital preparado para receber um bebê cardiopata, com equipes que são de referência aqui em Belo Horizonte, né? Mas eu acho que é isso, assim, você tem que sentir no seu coração onde você estava mais bem apoiada, sua rede de apoio estava toda lá, né? Então eu acho que cada família vai encontrar o melhor caminho, né? A gente, graças a Deus, temos várias equipes nos grandes centros, né? Mas aí você voltou para sua casa, é onde você se sentiu bem, né? De estar lá em São Paulo, né? A gente tinha uma rede muito boa em Belo Horizonte. E nesse momento também que você precisa desse apoio, né, gente? Porque depois, é isso, no puerpério você já está super fragilizada. Um puerpério de um bebê que tem uma alteração, você vai precisar de um cuidado intra-hospitalar muito mais intenso, né? E se você está sozinha aqui... Não estava completamente, só a mãe, né, que estava lá? Sim, a minha família, né? Minha avó, minha tia, minha mãe, eu tinha uma rede muito importante, minha rede do meu nascimento, né? O meu berço, onde eu nasci, onde eu cresci. Então, realmente fez diferença nesse sentido. Na sua escolha, né? E a confiança também na equipe, né? Eu acho que aqui sim a gente tem equipes muito, muito boas, mas pelo nível da gravidade da cardiopatia, eu me senti mais confortável em fazer num centro de referência de cardiologia em São Paulo, que não era uma maternidade. Então, assim, a possibilidade do parto normal não foi me dada naquele contexto. E eu achei que, nesse cenário em que minha filha estava precisando de mim, eu coloquei muito isso na minha cabeça, é ela que precisa de mim. Eu não vou colocar em risco por conta de um sonho, né? Assim, se aquele contexto que foi me dado foi um contexto de uma cesariana programada dentro de um hospital que não era uma maternidade, que ela ia nasceu com 2 cardiologistas, um pediatra, um neonatologista, tinha uma equipe grande esperando a Bethânia ali, porque a ideia era fazer já algumas intervenções, ou pelo menos avaliar o caso concreto dela já quando ela nascesse, nas primeiras horas de vida. Então, a gente fez essa opção por ir para São Paulo, né? Encontrei minha família, tive todo esse apoio, foi muito importante pra gente. Como é que foi essa rotina, Camila, pra gente explicar para as pacientes? Assim, você ia lá de tempo em tempo, né, para fazer as consultas, depois no último mês você ficou lá, não foi? Foi. Eu fui a primeira vez com 30 semanas e quando a gente definiu que seria lá realmente, aí eu fiz mais um eco fetal aqui, né? Mas assim, já estava definido o quadro, não ia ter muita alteração, não era uma situação que colocava em risco a gestação. Né, é uma cardiopatia que que o risco maior é depois do nascimento, quando começa a ter, de fato, o pulmãozinho funcionando e as trocas e tudo mais. Então, eu não tinha o risco na gestação, mas eu fui aconselhada a ir para São Paulo já com 35 semanas. E a gente fez a cesárea no dia que eu completei 39. Então, eu fiquei algumas semanas em São Paulo esperando para ganhar a Bethânia, né? E aí fazendo os acompanhamentos por lá. E aí, gente, eu tinha feito, acompanhei todo o pré-natal com a doutora Carol e eu também fiz as consultas com a Nívia, a Nívia Brandão, enfermeira obstetra maravilhosa que eu amo, e a gente fez o plano de parto. Bom, então ela falou, já é isso, então vamos fazer o plano de parto para cesárea e vamos fazer essa cesárea humanizada. E aí eu coloquei lá, fiz uma listinha de coisas, a gente trabalhou isso junto, o que seria legal eu ter naquele dia para ter um acolhimento maior. E eu coloquei aquele plano de parto embaixo do braço e fui para São Paulo. Assim, com zero expectativa de que aquilo seria acolhido dentro de um lugar que sequer era uma maternidade, né? E como eu fui com essa expectativa muito baixa, gente, eu me senti muito bem acolhida lá.
Achei que, inclusive, eu acho que eu quebrei algumas barreiras lá dentro do hospital. Né? A obstetra que me acompanhou lá depois falou, foi muito importante você ter trazido essas questões para a gente poder humanizar um pouco o processo por aqui também, né? Às vezes eles vão levando tanto no automático e eu acho que a força vem de vocês. As famílias, né? Por isso que a gente fortalece com essas informações, porque senão vai todo mundo continuar fazendo, né? As equipes, as técnicas de enfermagem, os enfermeiros, os médicos, vão continuar fazendo igual friamente, né? Eles estão acostumados a fazer, mas a gente tem que ter uma quebra. A gente tem que ter pacientes que vão pedir, sim, para o bebê ficar mais tempo. Não vai tirar meu bebê, que ainda não deu uma hora do meu colo para fazer os testes, né? Não nos casos específicos, assim, mas porque antigamente se aceitava, o paciente era uma vítima, vamos assim dizer, né, do sistema, né? Ele não conseguia ter uma voz ativa. E quando ele traz um documento, traz um plano de parto baseado em evidências, né, e tudo, ele tem esse poder de mudar, né, assim, da pessoa parar e pensar, falar assim, nossa, eu podia mesmo deixar mais um pouquinho, não tem problema, né, deixar ela aqui com o bebê, eu poderia colocar uma playlist aqui, sim, não vai me atrapalhar em nada, né, se é para o conforto dela, né, isso, então... foi isso. Você teve playlist? Sim. Aí algumas coisas da Lisa, a obstetra falou, bom, então vamos lá. Isso sim, isso de jeito nenhum. Foram feitas algumas concessões, né? Mas algumas coisas, por exemplo, tenho muito medo de agulha, precisava tomar uma anestesia, né? Por que meu marido não pode estar comigo nesse momento, sabe? Sim. Por que o Guilherme não pode estar aqui, né? Então fizeram essa concessão, né? Deixaram me deixaram ver, né, assim, quando foi possível, me deixaram ver a Betânia, eu estava amarradinha, né, não pude dar aquele cheiro gostoso nela, mas ela estava aqui, assim, bem coladinha em mim. Eu falei, bom, o que eu faço agora com essa menina? Eu dava lambida nela, alguma coisa, né, tem que estar... mas uma coisa muito... O cheiro do seu bebê. Gente, é bom, né? Demais. Nossa, dá uma vontade de tocar. Né? E é interessante que depois de anos, aquele cheiro continua. A gente lembra. Pois é, mas teve música, né? Ele falou, não, o Guilherme cortar o cordão umbilical aí já é demais. Não, isso não. Mas uma coisa interessante, eles estão... como é um centro que lida de casos de alta complexidade, né? Eles têm um acolhimento, uma equipe de apoio emocional, psicológico. Então, eles têm as equipes lá de psicólogos que acompanham esses casos, né? Que vão do Brasil todo para lá. E aí foi a psicóloga que acompanhou o parto, que fez as fotos, que fez o vídeo. Aí, depois de uma semana, me mandou as fotinhas e tal. Aí eu falei, tá vendo, gente? Né? Então, aí, assim, dá pra fazer. É isso. Aí, depois que eu saí de lá, a Betânia foi encaminhada para UTI, meu marido ficou com ela, eu me recuperei, eu voltei um pouco da sedação ali e fiquei horas, gente, numa angústia no quarto, esperando notícias, sem saber dela, sabe? Sem saber como é que tava. Ficou muito tempo fazendo avaliação do coraçãozinho dela. E aí eu tô lá no quarto esperando, o Guilherme tava na UTI sem celular. E aí eu tô no quarto, chegou um envelope. Olha, a obstetra, né, a equipe pediu para te entregar. Quando eu abri, gente, era a marca da placenta. Que fizeram a marca da placenta. E eu chorei, claro. Fiquei super emocionada. Eu sou hoje até muito grata por isso, porque eu acho que foi dentro do possível. A gente tem que se desdobrar e fazer o melhor por eles. E eu acho que eu tive o parto que eu tinha que ter naquele momento. Eu acho que foi a melhor opção. E não me arrependo de nada. Eu acho que valeu a pena, sabe? E é um pouco isso, né? Assim, a gente tem os nossos sonhos, a gente tem os nossos planos, mas algumas coisas às vezes acontecem, saem do rumo, e a gente tem que acolher e ser grato, e, enfim. A gestação vai mostrando os primeiros ensinamentos aí da maternidade mesmo, assim, né? De que a gente não tem controle de tudo, né? A gente tenta programar, né, todos os nossos passos, os passos dos nossos filhos, mas aí a gestação vem como o primeiro... recado, você não manda em nada, segue, né? Vai, é isso, assim, a gente tem que ter esse coração aberto, né? Assim, olhar para o copo meio cheio, né, gente? Saber que você pode ter uma experiência positiva mesmo sendo tudo diferente do que você planejou, né? O diferente não quer dizer que é ruim, né? Ele é só diferente, ele só é outra via, outro caminho, né? Mas você ir para uma cesariana, para um parto complexo, mais difícil, de forma geral... Né?
É necessário, tem motivo, tem justificativa, você não está indo enganada, né, do que está acontecendo. Então, acolha a sua história. Se aquilo foi o melhor para você e para o seu filho, paciência, é o que foi, né? E não perde o protagonismo, né? Sim. A escolha, a decisão acaba sendo nossa, muito baseada em evidência, muito de acordo com as informações que